Amigos e amigas, muito bom dia. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro de 2023. Nós estamos iniciando aqui mais uma edição do informativo da Prefeitura de Gramado. Você sabe, nós todos os sábados trazemos aqui o prefeito Nestor Tissot e algum secretário convidado para a gente trazer as informações da semana através do Executivo Municipal. E também, além dos áudios pelas rádios, nós também temos agora pelo YouTube e pela página da Prefeitura no Facebook a transmissão desse programa. Prefeito Nestor, primeiro dizer que é uma alegria recebê-lo aqui, prefeito. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Sônia, nossa secretária de Fazenda. Prazer estar aí. Ok. Sônia Molon, nossa secretária da Fazenda. Seja bem-vinda, Sônia. Bom dia, Daniel. Bom dia, prefeito. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar aqui também compartilhando alguns assuntos da Secretaria da Fazenda Municipal. Maravilha. Prefeito, primeiro vamos falar sobre os carnês aí, prefeito. Agora, os carnês vão começar a chegar, né, nas casas das pessoas. A questão do IPTU, Imposto sobre Moradias e Terrenos, enfim. E a Sônia também vai explicar para a gente aí como é que está esse processo todo, né, Sônia? Agora é um mês que todo ano, né, se evidencia pela cobrança, início da cobrança do IPTU. Eu até gostaria de deixar com a Sônia, né, que tem área técnica, experiência de muito tempo, já está tudo pronto aí para lançar para a comunidade. Sim, nós temos este ano uma produção de 44 mil carnês de IPTU, eles estão finalizados na gráfica, a nossa expectativa já é iniciar a postagem a semana que vem. Mas, independente disso, nós estamos com os canais abertos, nosso site já está disponibilizado, temos também nosso e-mail, WhatsApp, a gente tem várias outras formas de atender o contribuinte que, porventura, está saindo de viagem ou quer antecipar o seu pagamento, para que ele não precise efetivamente esperar o carnê. Mas, desejando o carnê, ele está chegando já a partir da semana que vem. Bom, os carnês estão impressos, vão ser entregues pelos Correios, é isso, Sônia? Exatamente. Certo. E como é que vai ser o pagamento, Sônia? Quem quiser pagar em cota única, enfim, já pode explicar para a gente, por gentileza. Temos duas datas da cota única. Dia 24 de fevereiro, que é a última sexta-feira do mês, logo depois do Carnaval, é o primeiro vencimento, onde quem tem alguma pendência ou alguma dívida recebe 10% de desconto e quem não tem nenhuma pendência ganha 15% de desconto. Nesta data, então, a primeira cota única. Depois nós teremos a segunda cota única, dia 15 de março, com 5% de desconto. E nesta mesma data também a primeira do parcelamento para quem desejar pagar a prazo. Em quantas vezes pode pagar a prazo, Sônia? 10 prestações, como a gente já vem fazendo há alguns anos, iniciando no dia 15 do mês de março e terminando lá no mês de dezembro. Certo. Importante, né, prefeito, agora também essas pagamento, né, do IPTU, porque é de onde a prefeitura tira muitos recursos para fazer todos os serviços que precisam ser feitos, né? É um dos impostos que significa muito, né, no nosso orçamento anual. IPTU, outros impostos, ISSN, PBI, os recursos federais que nós buscamos direto nos ministérios, emendas parlamentares, o FPM, que também é um capítulo à parte, que podemos abordar na sequência também. Enfim, é um conjunto de valores, né, de montante de dinheiro que a gente soma, né, no nosso orçamento aqui, para poder fazer as obras aí, os serviços e prestar aí, né, esses melhoramentos aí para a nossa população. Tem uma estimativa, Sônia, mais ou menos, de quanto será arrecadado nesse ano com o IPTU? Olha, Daniel, nós felizmente temos uma adesão bastante significativa na cota única, já é histórico. Nós temos uma cultura de pagamento e isso também é muito em razão de nós termos criado um percentual do bom pagador. Certo. Porque a gente costuma dizer, sim, que normalmente os municípios pensam muito na dívida, né, e não pensam naquele contribuinte que paga em dia os seus impostos. Aqui em Gramado nós prestigiamos também este contribuinte, colocando 5% a mais para quem não tem nenhuma dívida. Isso fez com que nós chegássemos, em média, a 55% de adesão já na cota única. Veja a importância disso, porque a gente tem esse montante de arrecadação já no início do ano, o que nos permite fazer um planejamento de desembolso por óbito no decorrer do ano. O município aplica esses recursos, ele se acredita também de resultados das aplicações. Então, é uma engrenagem positiva que repercute depois no nosso planejamento anual. É importante que esclareça, né, Sônia, quem ainda, o carnê não chegou ainda, mas quem quiser fazer esse pagamento já pode vir até a prefeitura, pode ir nos canais de comunicação da prefeitura, já imprimir o carnê, é isso? Nem precisa vir, Daniel, vindo obviamente que a gente atende, mas ele desejando retirar de casa, o nosso site tem um canal bem fácil de acesso lá nos serviços. Ele consegue acessar a guia de pagamento, ele consegue pagar. Este ano nós trouxemos o Pix, que é uma modalidade bem atual, moderna,
para que as pessoas tenham esse facilitador e consigam pagar facilmente do seu celular. Aham. E, a gente vai criando anualmente facilitadores para que as pessoas possam pagar a sua cota única de uma maneira simples e fácil. Para pagar pode ser tanto na prefeitura quanto em alguns bancos também, Sônia? Este ano nós estamos recebendo na prefeitura sempre, né? O código de barra é para correntistas do Banco do Brasil e dos bancos conveniados do Banco do Brasil e os demais bancos pelo Pix. Então, é uma facilidade. Com o Pix, você coloca o seu celular sobre o QR Code e já vai diretamente para o pagamento. Então, consegue pagar de casa sem maiores problemas. Certo. Um custo baixo. Então, optamos por essa modalidade porque as pessoas já estão bastante habituadas com o Pix. O Pix é uma das ferramentas importantes hoje, que a negociação acontece a toda hora e é rapidinho também, né, Sônia? Então, a pessoa pode fazer o pagamento pelo Pix dessa vez já, né? Exatamente. Cartão de crédito ainda não. Ainda não. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre refis. A gente vai ter refis esse ano, prefeito? Vai ter refis esse ano. Sônia, a Câmara de Vereadores tem que aprovar isso também. É importante que se diga, não é? Sim, o refis é uma lei anual. Nós não temos aqui em Gramado essa política de fazer um refis com muita repetição, mas depois da pandemia, o que nós observamos, Daniel? A gente, em 2021, nós fizemos um refis, mas era muito recente a pandemia e muitas pessoas desejavam, na época, fazer as suas quitações de tributos, mas não conseguiram ainda em razão do histórico da pandemia. Então, por esta razão, nós entendemos que é importante a gente repetir este ano. Há uma demanda reprimida ainda de pessoas desejando colocar em dia seus tributos. Então, a ideia da administração, sim, é que quando retomar a Câmara agora, a gente apresentar o projeto de lei. Nós devemos ter o refis no decorrer do ano 2023, para que as pessoas que não puderam fazer a quitação dos seus impostos lá atrás tenham também uma possibilidade de colocar em dia os seus tributos. E para nós também, a nível de arrecadação, é importante. Nossa dívida, ela supera 100 milhões, então é um recurso importante que, devido aos cortes municipais, ele vai possibilitar também ações governamentais importantes para a população. O último foi em 2021, né, Sônia? E teve resultado positivo? E, na época, nós regularizamos 1/3 da dívida. Daniel, para ter esse de como houve uma adesão importante, mas também a gente percebia que havia desejo de muitas empresas, pessoas quitarem, mas ainda estavam muito fragilizadas com a pandemia, não tinham ainda aquela condição de ter o recurso, então por essa razão agora essa retomada neste ano. Até para fazer um adendo, né, prefeito? Lá no começo da administração, quando o senhor assumiu, o senhor disse, a gente vai desburocratizar isso, a gente vai tentar ajudar, porque o senhor sempre diz isso, o poder público tem que estar aqui para facilitar a vida do cidadão e não para complicar, não é? Exatamente. A prefeitura tem que ser um facilitador, né? O cidadão tem que ver na prefeitura, independentemente de secretaria, tem que ver um órgão ali que vai auxiliar ele na sua demanda, na sua dúvida. É claro que nem tudo a prefeitura tem condições de atender, mas a grande maioria das demandas, se tiver boa vontade e determinação, como a gente procura organizar aqui a nossa gestão, nosso secretariado estão bem entendidos nisso, procuram todo dia com as suas equipes se esforçar ao máximo para poder atender as demandas. Então, a gente tem visto nesses 2 anos de governo aí uma melhora muito grande, a satisfação do povo que vem para cá. O que a gente falou, como disseste, está na campanha, a gente está à procura da atender e está acontecendo. A cada mês que passa, a gente percebe a satisfação, né, do nosso morador, seja qual atividade ele tem essa dificuldade. No mesmo sentido, né, Sônia, é importante a gente falar também, lá no começo foi feita uma força-tarefa aqui para regularização de alvarás, de empresas que estavam no anonimato muitas vezes. E agora, nessa semana, aí, entregue também uma série de alvarás definitivos para essas empresas, né, Sônia? Sim, no início da administração já devemos pedir para a gente verificar o porquê que essas empresas não conseguiam o alvará definitivo e até fazer ajuste na legislação se fosse necessário. Então, lá em 2021, só por uma interpretação, que na época se exigiu o habite específico para cada atividade, ou seja, os prédios já tinham habite comercial e mesmo assim a administração exigia que se fizesse um outro habite específico da atividade, isso dificultava por demais as empresas. Então, nós fizemos essa alteração interna e na época já conseguimos liberar mais de 70 alvarás definitivos. Certo. Mas ainda assim haviam outras necessidades. Aí o que fizemos? O ano passado fizemos uma alteração no Código Tributário para estabelecer que as atividades de baixo impacto, ou seja, pequenas empresas, empresas que não geram grandes impactos na cidade, que são de baixo risco,
não tivessem a exigência do ABITS na hora da emissão do alvará. Certo. O ABITS ele não está sendo dispensado, portanto que se diga, ele vai ser feito em algum momento, porém não se exige a vinculação neste momento. Quem está começando uma empresa, que precisa empreender, ele precisa colocar os recursos no seu negócio, ele precisa ter a possibilidade de se estabelecer, de gerar renda, emprego. Então, nós desvinculamos isso do alvará e com isso conseguimos, semana passada, fazer a entrega de 91 alvarás definitivos para empresas que têm até 250 metros quadrados, que têm baixo impacto, e hotéis e pousadas que têm até 12 quartos. Certo. Sabe, Daniel, que nessa entrega presenciasse também pessoas emocionadas. Você não fazia 20 anos que eu estava esperando. Gastando o dinheiro que eu não tinha para conseguir o alvará. Agora eu estou no mundo, dormir tranquilo, e sei que no dia seguinte eu posso produzir e continuar trabalhando, que não tenho fiscalização, não tenho esse compromisso de legalizar a minha empresa. Então, olha a tranquilidade que isso. Então, tão importante quanto entregar o alvará, a ação da prefeitura é importante, porque isso aí psicologicamente anda na cidade. Ó, sim. Aquilo que a administração falou na campanha, está acontecendo, estão facilitando a nossa vida. É isso que tem que fazer, é facilitar a vida do cidadão, é estender uma mão para o Ministério de Saúde, estender, fazer um trabalho, um planejamento e uma insistência muito grande de cada dia buscar novas vagas de creche. Essa tranquilidade na sociedade que a gente está tentando colocar aí. Modéstia à parte, nós estamos conseguindo. E qual é o município, né, prefeito, que não quer ter as suas empresas todas legalizadas, né? Enfim. Eu acho que a gente viveu uma vida inteira atrás do balcão de comércio, de indústria, né? E sabendo de todas essas dificuldades. E quando a gente fala também das moradias populares, a gente sabe do sacrifício que é um pouco mais simples, pagar aluguel, de ter a intranquilidade de saber, bom, eu estou pagando aluguel, mas amanhã depois o proprietário do imóvel vai me exigir o imóvel. Ele nunca tem tranquilidade, ele só vai ter tranquilidade quando tiver a sua casa. E aí, Daniela, aquele assunto que a gente sempre fala aqui nos meus programas semanais, é provocar no bom sentido, é conscientizar o empresariado, que eles têm que começar a olhar em moradias populares para os seus funcionários, creche para os seus funcionários. Não adianta deixar só para o poder público é limitado. Aí está falando do Refis aí agora. O Refis o que é? Uma tentativa de buscar os valores que estão sendo devidos para a prefeitura do cidadão. A gente entende a dificuldade do cidadão de pagar seu imposto, mas nós, como gestores, somos obrigados a fazer essa cobrança porque nós somos penalizados se não fizermos. Então, o Refis é uma maneira mais assim, digamos, mais fácil, que oportuniza as pessoas a pagarem um tributo à vista ou em alguns meses com um desconto para isso tudo. E esse dinheiro, Daniel, ele é muito bem empregado, porque sabe que nós olhamos aqui centavo por centavo, empregando ele na cidade e no município da melhor maneira possível. Então, acho que a credibilidade que o nosso governo também tem, modéstia à parte, tem que dizer isso, tem credibilidade sim, porque a gente demonstra com muita transparência todo o nosso trabalho, todas as nossas relações com a população, né? Vivemos dentro dessa população diariamente, conversando, vendo. Então, isso nos motiva, Sônia, que nós teremos um sucesso também no serviço. Mas eu quero dizer de novo que a importância da arrecadação é muito grande no município. Ela precisa. Nós temos aí 6. Olha aqui, ó, nós nunca abrimos tanta vaga de creche, por exemplo, como nesses 2 anos de governo. 1.200. Passam até isso, vai. Passa um pouco mais ainda? Passa mais disso aí. E nós temos 600 pessoas na fila. Agora estamos trabalhando na possibilidade de comprar da iniciativa privada mais 300 vagas. Quando a gente efetivar isso, continuaremos com as 600 ou até mais, porque o município cresce. A população, os migrantes que vêm para cá, com filhos também, é outra população, nós temos 2 populações. E se o empresário não começar a olhar para isso, né, que ele tem que fazer a vaga, a creche para a sua empresa, que ele tem que se preocupar com a moradia do seu funcionário, nós vamos acabar ficando sem mão de obra. Por quê? As mães vão ficar em casa cuidando dos filhos e o pai só vai trabalhar. Essa mão de obra que podia ser utilizada no negócio está em casa. O casal precisa que o casal esteja empregado para poder ter um ganho na família. A cidade tem oferta de emprego, então o que está travando isso? É exatamente a estrutura de moradia de creche. Então é um apelo que eu faço semanalmente aqui, que a gente tem que olhar para o empresariado móvel. Que esse diálogo seja aberto, né, prefeito, e que aconteça, né? Isso era feito, Sônia, há 30 anos atrás, pela Ortopé, pela Farmacil,
e na época pelas calçadas verdes que não existe mais hoje. Porque na época, 30 anos atrás ou mais, também já tinha falta de mão de obra. Então, as empresas criaram seus loteamentos particulares para trazer mão de obra de fora. E resolveram o seu problema. E na época não tinha necessidade de creche, porque normalmente a mãe ficava em casa, a cultura naquela época era ou a própria empresa tinha sua creche, na casa ortopédica. A ortopédia tinha creche. Né? Então, passado 30 anos ou mais, a gente está voltando com esse apelo e com mais força, porque a necessidade hoje é muito maior. Não tem mão de obra para nada na cidade, tá? Independente de atividade ou até de capacidade da pessoa, né? Desde o mais simples, né? Até a vaga mais qualificada não tem mão de obra. Então, é um apelo que o empresário tem que começar a olhar. Isso aí vai render benefícios para a empresa, que o seu trabalhador vai falar com orgulho: vou trabalhar na empresa tal que me dá uma vaga de creche. Eu trabalho na empresa tal que me emprestou uma casa deles para minha família morar. Esse cara nunca vai sair do negócio. Então, aquela rotatividade, aquele treinamento que a empresa da funcionário, ela vai poder utilizar por anos e anos, né? E outra coisa, qual é a empresa que não vai divulgar um feito desse para o Brasil? Não é aqui para Gramado. Para o Brasil, olha, a empresa tal está com creche para os seus funcionários lá em Gramado. A prefeitura pode ser parceira na administração do negócio. Olha, eu vou construir a creche, mas a mão de obra a prefeitura tem que colocar. Vamos conversar. Então, essa provocação, Daniel, que a gente procura sempre fazer. Com certeza. Também vai guardar o seu bom funcionário, porque se ele não conseguir dar a estrutura... A rotatividade vai ser muito menor. E essa rotatividade é ruim para o empresário também. Com certeza. Bom, deixa eu aproveitar aqui, prefeito. A Sônia falou que o mês de janeiro foi extremamente positivo, né, com a questão do pagamento da cota única do IPTU. Mas como é que a gente fechou 2022, Sônia? Foi um ano de superávit para o município também? Foi um ano de superávit, sim, Daniel, felizmente. Contas em dia, Sônia? O que acontece? Vamos lá, a gente em 2021, quando nós chegamos aqui, nós nos encontramos no município numa situação muito difícil, todos sabem, né? Nós estávamos ainda com a pandemia nos assolando, então foi um ano desafiador para nós, que foi colocar, eu costumo dizer, o trem nos trilhos, né? Equilibrar o município com as finanças. Então foi um ano que nós não conseguimos fazer tantos investimentos por conta do equilíbrio financeiro orçamentário que se fez importante. Já 2022 iniciamos o ano já com as contas em dia, foi um ano que a economia retomou com força, então tivemos uma melhoria. E fechamos o ano com superávit, já começamos 2023, um ano importante na nossa gestão, é um ano que nós não teremos fatores externos, assim, temos uma expectativa positiva em relação à economia, acreditamos que vamos poder realizar o nosso orçamento e disponibilizar os recursos para as secretarias dentro daquilo que está estimado para este ano. É preciso que se diga, né, prefeito? O senhor fala isso seguidamente aqui. A sua equipe de secretariados é extremamente técnica e experiente, né, prefeito? É por isso que se chega a ter uma informação assim como a Sônia traz para a gente agora, né? Na política, cada vez mais... Porque também, né, prefeito, só para também dizer, não precisa, o município não adianta ser rico se não souber lidar com o dinheiro, né? Cada vez mais as administrações públicas, que no passado eram essencialmente políticas, né, que mandavam bola muitas vezes com o cargo técnico, hoje isso está muito evidente, cada vez mais as administrações estão procurando técnicos nas áreas. Claro que se puder botar o técnico junto com o político ali na mesma área, é fundamental. Porque muitas vezes o técnico vai dizer um não para o cidadão muito assim, rápido. E o político, ele vai conseguir, não, espera um pouquinho, vamos dar uma olhada, eu vou me inteirar bem disso aqui, aquela coisa toda, né? Então, o funcionamento seria o ideal. Agora, o técnico, hoje ele se sobrepõe ao político. Se eu tiver que escolher, tu quer um político, tu quer um técnico, eu quero um técnico. Ele pode se tornar um político, e não, né? O técnico é uma pessoa que vai ajudar o gestor a desenvolver um trabalho eficiente na secretaria. Essa semana, né, nós visitamos aí uma reunião entre prefeitos e tu mais do que eu percebeu uma pessoa na secretaria que estava completamente, de um outro município, estava completamente deslocada da sua função. Então, o que nós comentamos? Isso aí não vai andar bem. Né? Então, vai sobrar para quem? Para o prefeito, para a gestão, para o grupo político que elegeu o prefeito, quer dizer, tudo é prejuízo. Então, eu acho que nenhum gestor, vem com uma prefeitura, por exemplo, para fazer um mau trabalho. O mau trabalho é consequência das suas escolhas. Certo. Então, a gente procura aqui, mesmo que a gente não tenha técnicos em todas as áreas, e é difícil, como a gente tem falado aí, a mão de obra também está escassa para a prefeitura.
prefeitura, as pessoas também têm qualificação, também tem muitas ofertas aí, né? Então, mas a gente procura sempre ter essas pessoas do nosso lado, né? Eu sei que muitos estão aí também mais por colaboração, né, do que por retorno financeiro, vai analisar as pessoas com qualificação. Até porque são cargos passageiros, né, prefeito? Exatamente, mas a gente conseguiu, assim, montar uma bela equipe aí, muitos são de outra gestão, como é o caso da Sônia, que veio da minha outra gestão, e assim tem vários, né? Botamos uma professora na área nova lá na educação, que é a Simone, que está desenvolvendo um trabalho muito importante, porque ela é professora desde criança. Aliás, os dois cargos lá são técnicos, né, prefeito? A secretária e a adjunta também, né? São duas professoras de sala de aula de muitos anos, então ela vem com uma bagagem de conhecimento e de necessidade muito grande. Ela, bom, agora eu vou poder fazer tudo aquilo que eu não tive, que eu via que ninguém fazia. Então, e é fácil de diálogo com a gente, eu dou liberdade ao secretário, porque, aliás, eu provoco eles para eles desenvolver as suas capacidades. Trazer problema é muito fácil, me trazem esse problema e a solução, e eu provoco muito o secretário também para fazer esse trabalho. Então, aí basando o planejamento também, uma pessoa que eu nem conhecia muito bem, conhecia a família. Muitas vezes a família é o aval. É o aval. Se a família é boa, né, Sônia? Olha, o filho não pode ser ruim. E o Bazão veio mais ou menos nesse discurso para cá. E está saindo um belo secretário. Olha, eu não vou nominar todos, vai um melhor que o outro, né? Então, todos com muita capacidade, é que faz a diferença. Né? Com certeza. Bom, vocês estiveram em Porto Alegre então essa semana, o que foi os assuntos que vocês foram levar lá, Sônia? O que foi debatido em Porto Alegre? O assunto de Porto Alegre, Daniel, assuntos importantes para o futuro, né, Sônia? Porque, na verdade, nós somos nos juntar a outros municípios em pautas que são importantes na nossa receita. Uma das pautas que nós fomos discutir na FAMURGS é em relação ao FPM. Vocês sabem, na verdade, que o Fundo de Participação dos Municípios, o fator do cálculo de divisibilidade é a população. Então, nós estávamos há muito tempo aqui em Gramado na expectativa do novo censo. Nós sabemos que a nossa população cresceu, todavia o censo ele não acontece com muita periodicidade. 2010 foi o último, né? Então, o que acontece? A gente tem uma população medida de Gramado, era 36 mil pessoas, e a gente sente no dia a dia que nós temos uma população muito maior do que essa, sem contar na flutuante, mas a população fixa já era muito maior. E, de fato, a primeira estimativa que o censo apresentou, a primeira medidora agora, já é 44 mil. E isso tende a aumentar, inclusive, agora na finalização dos trabalhos. Então, quando houve essa estimativa, foi anunciado para nós uma participação no FPM maior para este ano. Sim. E com, na verdade, alguns municípios que tiveram uma estimativa de perda de população, eles se insurgiram para questionar se esse censo é definitivo. Então, nós fomos lá para lutar para que esse número seja efetivado, para que o índice de Gramado seja validado e nós possamos ter, sim, aquilo que é de direito de Gramado. Porque nós estamos, nos últimos anos, já com uma população crescente e nós não conseguimos atualizar o nosso coeficiente. E agora, com esse anúncio, nós teríamos uma participação maior. Então, essa luta é para que a gente consolide esse resultado este ano já e tenha participação maior, porque é de direito de Gramado. E também, Daniel, nós vamos falar um pouquinho de pautas importantes, como, por exemplo, o ISS dos cartões de crédito. Certo. Nós temos um consumo que é muito grande em Gramado. E essa taxa de administração sobre os cartões, hoje, ela vai para os municípios de São Paulo. Quando todo o consumo é em Gramado, nós estamos nessa luta há vários anos. Da mesma forma que se você for comprar um veículo aqui numa concessionária, o seu contrato de leasing, que é todo ele feito aqui, o cliente é aqui, o contrato é aqui, a compra é aqui, mas o ISS vai para a sede da empresa operadora do leasing. Então, tem várias situações que o município luta e nós estamos sempre presentes nessas pautas importantes, porque o ISS é uma das nossas receitas próprias principais e aquilo que for do nosso direito, nós estaremos aí na frente, se juntando aos outros municípios para que Gramado tenha sua participação. Bom, só para que as pessoas entendam, então, o FPM é Fundo de Participação dos Municípios, que é um recurso que o governo federal devolve para os municípios para ser aplicado em qualquer segmento do município, é isso, né? Isso. Conforme a sua população. E aí tem uma outra coisa, prefeito, que esse dia eu conversei com o secretário Jefferson, que é o secretário da Saúde. A Secretaria da Saúde, baseado nisso também, vai fazer um levantamento do número de cartão de SUS que Gramado tem, que deve ser muito maior do que o número populacional da cidade.
também. Veja bem a importância que tem isso também para a questão da saúde, porque dinheiro para a saúde nunca é pouco, né, prefeito? Porque a gente está sendo penalizado, né, pelo crescimento do município, por Brasília, digamos, Sim. pelo comando, pela União, onde nós deveríamos ser ressarcidos, né, acompanhar o crescimento da cidade. E temos 3 situações, e esqueci de abordar uma muito importante, que é o royalties do petróleo também, que é uma lei, assim como o cartão de crédito, veja como é a incoerência da União, né, em relação aos municípios, como a gente tem que lutar muitas vezes em muita desvantagem. Nós somos um ente pequeno aqui, mesmo que se junte todos os municípios, lutar contra a União não é fácil. Aí o que acontece? Nós temos uma lei aprovada dos cartões de crédito, como a Sonia abordou, já há 3 ou 4 anos. Né? 3 anos. Nós deveríamos estar recebendo todos os municípios brasileiros, olha bem, são mais de 6 mil municípios que deveriam estar recebendo em cada município o que é gasto dentro do seu município com cartão de crédito, não importa onde é que o cara mora. Hoje toda essa receita do imposto vai para Osasco, que é uma cidade da Grande São Paulo, Poá, que é outra cidade, Barueri. E Barueri. São 3 cidades da Grande São Paulo que detêm o monopólio da cobrança do imposto. Não precisa dizer os valores que esses municípios ganham. Quando a gente está com inveja, olha, não é que eu estou com inveja, todo mundo merece ganhar, mas não é justo. Então esse dinheiro eles deveriam estar fazendo obras e satisfazendo a população deles muito melhor que o Brasil inteiro. E não se vê notícia nenhuma. Mas isso é o problema deles. Por que nós estamos lutando para que esse dinheiro, como foi a lei aprovada pela Câmara, pelo Senado, sancionada pelo presidente, ela deveria estar em vigor. Sim. Nós não estávamos recebendo isso. O que fez? Logicamente que isso, a empresa de cartões entrou com liminar e o STF concedeu um liminar e está lá 3, 4 anos sem ninguém saber. Então a nossa federação aqui do Estado, as nossas federações, mais da Federação Nacional, junto com o município, e essa pauta foi uma delas, nós temos lutado muito. E nós estamos marcando na marcha dos prefeitos essa pauta lá para botar o pessoal do governo federal na parede, para tomar uma decisão. Junto com isso, temos o óleo do petróleo, também aprovado há mais tempo atrás. O que é a lei do óleo do petróleo? 50% do valor seria rateado entre todos os municípios brasileiros, da arrecadação, que hoje está em algumas cidades brasileiras, né? Alguns estados também, que é o Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? E detém mais arrecadação. Esse pessoal está rico. É um dinheiro que a gente não imagina. E os outros 50% seriam pagos para os municípios produtores. Eu acho que é justo, porque a lei federal, a Constituição diz que toda a riqueza do subsolo, ela é do Brasil. É do Brasil, não é de um município específico. De Porto Alegre, de São Paulo, não, ela é do Brasil. Então, existe a lei, mas não é cumprida. Então, se cumpra a lei, não precisa ninguém inventar nada. Ela está pronta aí. E eu acho que é justa. Então, isso também está parado lá. Eu não sei onde está, qual é o órgão que está parado, se é no STF, se é onde está no governo federal. Mas, enfim, se a nossa federação não contar, não vai. E a outra é essa nova agora que surgiu do censo. E Gramado poderá perder 9 milhões se nós ficar aqui atrás do balcão, sentado, esperando ver o que acontece, ou esperando para os outros resolver por nós poderemos perder 9 milhões. Mesmo lutando... Fora o que já perdeu, né, prefeito? Porque... E reivindicando e se manifestando, poderemos perder. Então, olha como a luta é desigual. Por isso, ainda mais, Daniel, a arrecadação do refis, dos nossos impostos, dos nossos tributos, ela é cada vez mais importante para a cidade. Então, quando a gente fica nessa dependência federal, é um desastre. Tudo pode acontecer. E tudo pode não acontecer. Então... E por que, prefeito, que o órgão utiliza a população como medidor? Porque mais população é mais saúde, claro. É mais educação, é mais exigências. Então, é natural que a população ela te traga exigências. Com certeza. Que a base de cálculo é a população. Então, Sim. É justo que quem cresce a população receba mais e quem reduz a população equilibre. É que, na verdade, em todas as áreas, eu tenho dito isso muito, a cidade de Gramado é uma cidade exemplar, um turismo forte, blá, blá. Só que, na verdade, os recursos não vêm na proporção. Então, por ela ser toda essa cidade responsável por também desenvolver outras cidades no entorno e até no Estado, por contribuir com um ICMS enorme no Estado, o Estado também deveria olhar com mais carinho. Olha, Gramado tem que estar presente ali, tem que estar atento, tem que estar olhando, tem que estar investindo. É o contrário. Gramado não precisa de recursos. Então, se não tiver aqui uma gestão firme, que não aceita essa desigualdade, Sim. Assim, a Gramado acaba sendo prejudicada. O nosso tempo está curto já, Sônia, mas uma pergunta importante de ser feita.
não sei se você pode responder ou não, mas qual é o valor que a gente utiliza por dia para manter os serviços públicos da cidade? Tem esse número fechado ou não tem? Nós temos o orçamento, né, Daniel? Sim. O orçamento anual, que é dividido, né? O nosso orçamento foi aprovado agora no ano passado. A nossa expectativa de receita para esse ano são 451 milhões. Isso é distribuído em todas as secretarias, dentro dos serviços que são... Que cada uma delas presta. 9 as maiores secretarias são saúde e educação, né, que tem também uma obrigação constitucional, mas aqui se investe muito além da obrigação constitucional. Então, é todo este orçamento que é diluído durante o ano, dentro do plano de governo também, porque os investimentos que o governo vai fazer é dentro daquele recurso, além das obrigações constitucionais. Então, é uma dificuldade para nós, assim, digamos, um desafio permanente, sempre manter a receita crescente, aumentar essa receita no que for possível, buscar o recurso que ainda não está no caixa, para que o governo possa devolver em bens e serviços à população. Mas isso dá para garantir que não é pouco, né, prefeito? Porque é saúde, é educação, é assistência social, é recolhimento de lixo, é limpeza urbana, é uma série de serviços que não é pouco na cidade, não é? É um bom valor, Daniel, mas se tu somares no final, tu gasta aí 5, 6% para investimento. Né? Sim. Investimento que eu diga numa estrada, numa área de turismo, numa promoção da cidade, é 5%. Porque ano passado, de 430 milhões que nós arrecadamos, 200 milhões foi para educação e saúde. Quase a metade. Quase a metade do orçamento. Então, o restante é para todo outro lado da administração. Então, os compromissos assim são muito grandes, né? Falasse aí, uma demanda de lixo, são valores astronômicos, né? A infraestrutura, manter a cidade iluminada, limpa, florida, é outro gasto. As promoções, né, que a gente faz também com a cidade, feiras, publicidade, isso que aí tem, olha, enxugado em tudo que pode, né? É importante que, por exemplo, nós, gramadenses, a gente não aceita um serviço que não seja de excelência, né, Daniel? Nós nos acostumamos a exigir esse serviço, entregar... E oferecer também, né? Nós, munícipes, também. Nós, então, temos sempre um medidor como excelência. Então, tudo que se faz aqui, a gente sempre pensa no melhor. A gente não entrega um serviço para o nosso munícipe, para o nosso visitante, que seja mediano. O nosso nível é um nível alto, então isso tem um grande impacto no nosso orçamento, porque o custeio desse serviço, ele é alto, bastante alto. Mas é isso que fez Gramado ser o que é, né, prefeito? A excelência no serviço, a responsabilidade com o serviço, o bom atendimento, quer dizer, é isso que fez com que Gramado continue. E essa responsabilidade só aumenta também, né? Com certeza, Daniela. A expectativa é que cada ano se faça melhor, né? E na verdade, a gente se provoca aqui internamente para fazer o melhor. Então, nunca ficamos satisfeitos aí por apresentar o mesmo serviço, embora o serviço, acredito eu, que ele esteja muito bem prestado para a nossa população, mas a expectativa sempre é fazer algo a mais, algo melhor. E ontem mesmo, durante a semana, aliás, a gente fez um ato aí no nosso interior e a gente viu ali a satisfação da comunidade, uma melhoria que se leva lá. Aí quando tu falas em saúde, que hoje nós não temos nada trancado, não tem uma cirurgia parada, não tem um exame, não tem uma consulta, medicamentos estão lá no posto de saúde, nós contratamos vários profissionais, ampliando o serviço de saúde. É isso que a população quer, a segurança. Quando eu tiver um familiar doente, eu vou lá, o prefeito me diz que lá no hospital é 24 horas por dia, eles vão me atender. Aí durante o dia eu tenho um posto aí do Pórtico 2, que será bem inaugurado agora, ampliando o serviço. Eu tenho o posto do centro que me atende, eu tenho o posto da Lages, que é outra unidade enorme, e mais os postos dos demais bairros aí que atendem a população, digamos assim, 12 horas por dia. A educação é a mesma coisa. Eu sei que o meu filho hoje vai para a escola com um transporte seguro, controlado, né, rígido, uma segurança absoluta, uma alimentação fenomenal, uma área de educação preparada e sendo treinada diariamente, um comando da educação muito eficiente, que conhece a área educacional. Então, essa tranquilidade os pais têm hoje, né? E assim tu vai para qualquer área, tu vai na área de infraestrutura, mobilidade urbana é um problema, claro, mobilidade urbana, vaga de creche, moradia popular, são inerentes ao crescimento de qualquer cidade, né? Então, nós vamos conviver com isso eternamente.
O anel viário vai resolver o problema, eu acho que vai contribuir muito, vai resolver muito, mas eternamente não. A cidade vai continuar crescendo. Daqui a pouquinho começa o crescimento no entorno do anel viário, isso é natural. Então vai criar outra situação. Nós estamos melhorando os acessos secundários para facilitar investimentos pesados, né? Então, isso aí. a população está satisfeita, acredito eu, porque a gente procura aí com o nosso orçamento fazer uma gestão muito eficiente, que gastar dinheiro público tem que sim situar, tem que fazer planejamento, tem que cuidar, tem que gestão, né, prefeito? Porque a Gestão, gestão, eu diria que é fundamental. A gente tem um orçamento realmente importante, uma cidade que não tem, digamos, uma população tão representativa, mas em termos de movimentação e recursos nós somos diferenciados. Então, o que acontece? A gente tem que trabalhar bem a arrecadação para poder disponibilizar ao governo essas ações que o prefeito referiu. E o nosso olhar da saúde é sempre o primeiro. Todos os recursos que a saúde sempre nos pede é sempre priorizado. Haja vista que os percentuais profissionais nunca são os mínimos, né, prefeito? A gente poderia gastar menos, até pela obrigação constitucional, mas o Gramado sempre investe acima, mais do que bastante acima, porque a gente realmente tem esse olhar. É o olhar de que a população tenha todo o atendimento. Claro que nós nunca temos 100%, né? Mas a gente faz tudo que pode, o mais próximo possível, corrigir eventualmente alguma falha, e a cada ano tem como desafio melhorar ainda mais. Tá certo. Principalmente na saúde e na educação. Mas um detalhe importante para encerrar, Daniel, nós assumimos a prefeitura em 2001 com um orçamento só de 17 milhões do Estado. 17 milhões. Em 2021. 2021. Então nós estamos em 2023 com 450 milhões. Só fazer um cálculo matemático. Tem inflação, mas bota toda a inflação, corrige da maneira que quiser. Não chegaria nunca próximo desse valor. O que aconteceu? Isso aqui é o crescimento da cidade, desenvolvimento. Mas quem paga imposto não é a prefeitura, o Deus fala cara. Mas a prefeitura é um facilitador do negócio. Ela criou 7 eventos públicos que enchem a cidade anualmente. Ela criou ferramentas para trazer convenções para cá, quase que diariamente. Ela criou instrumentos para que esse crescimento fosse desse tamanho. Então, a prefeitura arrecada hoje, porque ela sempre se preocupou, né? As gestões que nós recebemos aqui junto com o Pedro também, ela se diferenciou. A cidade, ela cresceu a passos largos. Hoje nós temos essa arrecadação por um conjunto de situações. Se o empresário está investindo aqui cada vez mais, é porque ele vê na cidade também uma cidade que pode dar um retorno rápido para o seu investimento. E a prefeitura, a administração pública, tem esse olhar muita atenção para esse tipo de coisa. Certo. Né? Criar sempre facilidades para o povo investir, para a cidade crescer com muitos critérios. Ok, a gente vai fechando por aqui, então. O programa teria assunto para a gente continuar aqui, mas o nosso tempo é curto também. Então, Sônia, muito obrigado. Bom trabalho sempre aí. Obrigada, Daniel. Só para finalizar aqui, deixar então o nosso e-mail aqui, caso alguém tenha alguma dúvida de IPTU, iptu@gramado.rs.gov.br, e o WhatsApp, que atende ali permanentemente, 54984017751. Podem nos chamar nesses canais, que a gente, independente da distribuição de carnê, estamos atendendo qualquer dúvida e qualquer impressão de carnê. Ok. Vamos lá. E-mail iptu@gramado.rs.gov.br. WhatsApp 54984017751. Ok. Prefeito Nestor, bom final de semana. Obrigado, a todos também da mesma maneira. E assim a gente encerra mais uma edição do Informativo da Prefeitura Municipal de Gramado, agradecendo a todos vocês pelo carinho e pela companhia. Bom fim de semana e até a próxima edição. O Gramado Cast é uma produção da área de comunicação da Prefeitura de Gramado, com locução de Daniel Santos.